Bom dia a todos e a todas. Venho falar em traumas e no efeito que podem ter em todos nós. De facto, sabemos, os psicólogos em geral sabem muito bem, que na origem de algumas depressões, se calhar na maioria dos casos até, e de muitas perturbações de ansiedade, existem situações traumáticas. Isso é extremamente evidente, por exemplo, na chamada síndrome de stress pós-traumático, em que justamente efeitos depressivos, obsessivos, efeitos de ansiedade prolongada, medo que fica, insónias, etc., se seguem, por vezes não logo, por vezes quase de imediato, a situações de grande perigo, a situações traumáticas, situações que assustam profundamente, que aborrecem profundamente, que entristecem e assim por diante. Portanto, emoções negativas muito súbitas, por vezes, e muito intensas. Isto pode dar origem à depressão. Lembro-me, por exemplo, o caso de uma moça que há bastantes anos atrás viu uma situação em que um grupo armado ameaçou de maneira intensa e imediata ela e a sua família, e no momento ela, de certo modo, determinou internamente que, uma vez que podia morrer a qualquer momento, nada valia a pena na vida. Mais tarde esqueceu este pensamento, mas ele ficou nela, ficou presente no mundo interior, como uma espécie de vírus de computador, e ela andou os 10 anos seguintes com uma depressão que basicamente não desaparecia com nada. Mas desapareceu numa situação de terapia regressiva, felizmente, quando isto foi abordado e foi, de certo modo, reprogramado, refeito, quando encontrou um novo significado, quando percebeu a origem do problema. Bem, quando falamos em trauma físico, falamos precisamente de um impacto, de um acidente, de algo que acontece ao nosso corpo e deixa uma marca profunda, que por vezes põe em perigo o corpo, por vezes deixa uma ferida, deixa cicatrizes, etc. Psicologicamente há uma analogia com isto, em que efetivamente situações que produzem em nós emoções negativas muito intensas deixam marcas profundas e, curiosamente, algumas dessas marcas podem ir ao ponto de nos produzir quase bifurcações na definição de quem somos. A nossa identidade muda perante situações traumáticas, podemos desenvolver subpersonalidades que, de certo modo, tentam adaptar-se ao que aconteceu. É um pouco como se o que me acontece fosse tão insuportável, tão brutal, que eu decido, ou melhor, que eu tenho uma mudança interior em que crio uma espécie de nova identidade para a qual aquilo não é bem assim, ou não aconteceu. Eu sou diferente quando sou aquela outra pessoa. E então as mesmas regras não se aplicam. Do mesmo modo, por vezes, eu conservo uma identidade modificada, mas é uma identidade que passou a sentir-se triste por ter sido humilhada, por se sentir inferiorizada, ou é uma subpersonalidade que passou a sentir-se desconfiada do que possa acontecer, do que lhe possam fazer, por exemplo, perdas de confiança, traições, etc. E, claro, todos estes efeitos não contribuem nada, como se diz, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, bem pelo contrário, criam-nos muitos problemas e lembramos-nos, por exemplo, também daquela identidade infantil que às vezes conservamos um pouco dentro de nós, para a qual determinadas coisas foram muito violentas, muito terríveis, muito assustadoras, muito irritantes, etc., e que mais tarde, de certo modo, é como se uma pequena parte de nós, a nossa criança interior, não percebesse que as coisas mudaram e o que se aplicava a ela já não se aplica a nós adultos. É um pouco como aqueles leões que alguns domadores no passado maltratavam quando eram crias, criando nessas crias um grande medo do chicote, um grande medo do domador. E mais tarde, já feras adultas com 250 quilos de peso, com um poder tremendo, com uma capacidade para ignorar o chicote completamente e para lá, se banquetearem com o domador, estes leões continuavam com medo do domador e a submeter-se às suas ordens, porque, de certo modo, a cria dentro deles, amedrontada, continuava viva e a reagir aos estímulos que no passado correspondiam a danos consideráveis, como, por exemplo, uma chicotada numa cria, e isto permitia aos domadores continuarem a exercer poder sobre os ditos leões já adultos. Acontece um pouco isso connosco. Note-se também que a estratégia dos ditadores, em geral, é criar medo nas populações para que se submetam e para que, de certo modo, tenham uma identidade timorata que não acredita na possibilidade de encarar o ditador
lhe fazer frente. Classicamente também há sempre pessoas que dão a volta a isto e que encaram e que se revoltam e que protestam e fazem o que é necessário para tentar ajudar, de certo modo, a civilização a progredir em termos sociopolíticos, nomeadamente. Mas, enfim, há outra questão que é até que ponto é que, ao apercebermos de termos uma identidade mais profunda e, de certo modo, como eu já mencionei antes, noutras situações, mais invulnerável às questões do que acontece ao corpo e até a questões emocionais e até a questões intelectuais, até que ponto isso nos protege de termos medo e nos protege de efeitos traumáticos? Eu penso que sim. E penso que quando a nossa identidade humana se vai redefinindo numa direção que, de certo modo, é mais metafísica, é mais a ideia de um eu profundo, a ideia de termos alma, termos algo que persiste através do tempo, de certo modo invulnerável até ao envelhecimento, à juventude, mas também talvez invulnerável à morte, isso permite-nos encararmos o que se passa de maneira muito diferente e por vezes muito mais tranquila. De caminho claro, também é muito importante e ajuda-nos muito. Aprendemos algumas estratégias respiratórias, relaxamento, meditação, práticas variadas que nos ajudam a redefinir a própria energia no corpo e também a sentirmos mais capazes de gerir as emoções, nomeadamente negativas, e mais capazes de nos irmos redefinindo, porque a experiência interna profunda tem esse efeito. Vai-nos redefinindo, vai-nos fazer encontrar camadas profundas de nós mesmos, que também são, de algum modo, fonte de grande bem-estar e de grande tranquilidade. E, como tal, são antitraumáticas. E é disto que eu queria falar por hoje. Como habitualmente, se gostam, comentem, partilham, subscrevam o canal. Até breve.